Olá! Na aula de hoje estudaremos os tipos de bloqueios de raios luminosos, a sombra, a penumbra e os eclipses. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje a gente vai tratar de três conceitos novos aqui, conceitos que representam fenômenos físicos da ótica geométrica, que são os conceitos de sombras, penumbras e eclipses. As três definições se tratam de tipos de bloqueio à passagem de luz, ou seja, o que acontece efetivamente com a luz quando existe um obstáculo, um objeto bloqueando essa passagem de luz. O que acontece? Bom, vamos começar aqui com o estudo das sombras e das penumbras. Vamos representar aqui duas situações. Na primeira situação, existe uma fonte de luz que possui uma certa dimensão, ou seja, um comprimento. É uma fonte de luz que emite luz de todo o seu comprimento aqui, que pode ser um comprimento L qualquer, que vai emitir luz sobre um objeto, e atrás desse objeto vai ter um anteparo, ou seja, a gente tem aqui um obstáculo para a passagem de luz, e a gente vai entender o que acontece aqui com o anteparo, com a incidência de luz nesse anteparo aqui. E a outra situação é a situação de uma fonte de luz pontilínea, ou seja, uma fonte de luz que é apenas um ponto que emite luz, e esse ponto de luz vai emitir luz sobre um anteparo também, e possui também aqui um obstáculo à passagem de luz. Então, o que acontece aqui? Vamos começar por esse caso aqui, que é o caso mais simples. Bom, a gente pode ver aqui que essa área aqui, de cima, acima e abaixo do nosso obstáculo, vai ser iluminada normalmente, porém, essa área aqui do nosso anteparo, que se encontra bloqueada pelo objeto, não vai receber luz alguma da nossa fonte pontilínea de luz, ou seja, essa área aqui vai se encontrar sob ausência de luz, pelo menos dessa fonte aqui. Então a gente vai definir que essa situação física aqui de ausência de luz proveniente da fonte de luz que a gente está analisando, a gente vai chamar de sombra. Vai ser a sombra aqui do nosso objeto, do nosso obstáculo. Agora, veremos então agora um caso um pouquinho mais complexo, que é esse aqui da fonte pontilínea, que vai ser o caso da nossa fonte com extensão, ou seja, o nosso bastão aqui que emite luz. Bom, o que vai acontecer vai ser um pouquinho mais complexo. De fato, vai ter uma área também de sombra, uma área que não vai receber luz alguma da nossa fonte de luz, vai ser uma área de sombra também, mas agora a gente vai ter duas áreas aqui que são áreas intermediárias, ou seja, são regiões do nosso anteparo que vão receber sim luz da fonte de luz, mas não toda a fonte de luz possível, ou seja, essas áreas aqui vão receber alguma luz, ou seja, não vão ser classificadas como sombra, mas também não vão receber toda a luz que poderiam receber, que é o caso aqui das outras regiões do anteparo. Então, para essas regiões aqui intermediárias, que recebem um pouquinho menos de luz, só que ainda assim recebem alguma luz, a gente vai denominar de penumbra. Ou seja, é uma penumbra, não é nem uma sombra, mas também não é uma região iluminada, é uma penumbra. Muito bem, agora, de que forma a gente pode usar esses dois conceitos aqui para estudar um caso muito particular de bloqueio de luz, que é o caso do sistema solar, né? O caso do Sol, da Terra e da Lua, como é que eles interagem em questão de sombra, quem faz sombra em quem, como é que a gente pode usar esses conceitos para estudar esse fenômeno astronômico, né, dos astros. Bom, a gente vai definir um novo fenômeno, que vai ser o fenômeno de eclipse. O eclipse vai ser qualquer fenômeno relativo aqui a astros, né, a objetos astronômicos, onde haja algum bloqueio de luz, ou seja, onde uma parte ou o todo de algum objeto astronômico vai deixar de receber luz, ou parte dela, por causa de um outro objeto astronômico. Existem dois casos de eclipse que se aplicam aqui para o estudo da Lua, da Terra e do Sol. O primeiro deles é o eclipse lunar. O que é o eclipse lunar? O eclipse lunar nada mais é do que a Terra fazendo sombra na Lua, ou seja, o Sol
vai tentar iluminar aqui a Terra e a Lua, porém, como a Terra se encontra aqui bloqueando a Lua por completo, ou seja, nenhum raio do Sol sequer vai atingir a Lua, aqui a gente vai definir que a Lua se encontra em situação de sombra, ou seja, existe uma sombra feita na Lua, ou seja, a Lua não está recebendo luz do Sol. Portanto, a gente vai definir essa situação como um eclipse lunar. Qual o segundo tipo de eclipse? É o eclipse solar. Como é que funciona o eclipse solar? Nesse caso, é como se a Terra e a Lua trocassem de posição, ou seja, agora a Lua tenta bloquear a Terra, tenta fazer sombra na Terra. Agora, nesse caso, como a Lua tem uma dimensão muito inferior à dimensão da Terra, o que vai acontecer é que a Lua vai causar uma região de sombra na Terra e uma região de penumbra. Porque assim, irão existir áreas da Terra que receberão luz normalmente do Sol, existirão áreas na Terra que receberão menos luz do Sol do que deveria, ou seja, são regiões de penumbra causadas pela Lua, e irão haver regiões que se caracterizarão por sombras, ou seja, vai ser uma região que não recebe luz alguma do Sol por efeito da Lua, por bloqueio da Lua. Ou seja, eclipses nada mais são do que casos de sombras e penumbras para objetos astronômicos, aqui no caso a Lua, a Terra e o Sol. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que existem 3 fenômenos que descrevem o bloqueio de luz no estudo da ótica geométrica. Os 2 principais são as sombras e as penumbras, onde o primeiro é o bloqueio total de uma fonte de luz e o segundo parcial. E temos os eclipses, que nada mais são do que os fenômenos de sombra e penumbra no contexto de objetos astronômicos fazendo ou sombra ou penumbra uns nos outros. Muito obrigado.